paz do Senhor, meus irmãos. Você já pôde se alegrar na presença do Senhor Jesus? Glória a Deus. Eu pude me alegrar, irmãos. Eu fico feliz quando eu venho para a casa do Senhor. Aí você vai dizer, mas é fácil, é bom se alegrar quando você vem pregar. Não, irmãos. Eu venho para adorar. Eu venho para prestar um culto ao Deus dos céus e a minha oração contínua é: Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. O Senhor sabe que não necessita de mim para nada. Opera da maneira que o Senhor quiser fazer. E o Senhor está trabalhando entre nós. O Senhor está operando entre nós. Sabe o porquê? Porque Ele nos fez uma promessa, que Ele não nos deixaria órfão. E o amigo Espírito Santo, que convence, que anima, que justifica, que fortalece, está entre nós. E é por isso que eu rendo glórias ao nome do Senhor Jesus. Irmão, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Mateus, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Enquanto eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor Jesus por esta oportunidade extraordinária que Ele tem me dado. Eu quero louvar a Deus pelo pastor Luciano. É isto. Deus abençoe a sua vida, é um prazer conhecer o Senhor. É uma alegria dividir o altar do Senhor com os servos de Deus, aos obreiros que aqui estão, ao irmão que é o presbítero apresentado, ensinador. Glória a Deus, que Deus abençoe. Aperta mais ainda o coitado pregador, irmão. Mas Deus, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 8, versículo 1 em diante. Quero justificar a ausência da minha esposa e das minhas duas filhas. A Evelyn, minha esposa, a Alice e a Lara são as minhas duas filhas. Não conseguiram estar conosco, de costume elas estão junto, mas trago aqui o abraço delas aos irmãos. Diz a palavra do Senhor: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou-o de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, pode purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: eu quero, seja limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra o teu corpo ao sacerdote, e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Sente-se, por gentileza, dando glória a Deus e aleluia. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, eu me alegro quando eu vejo que é um culto de evangelismo, mas eu preciso provocar a sua consciência. Quando falamos de culto de evangelismo, é de comum costume nosso evangelizar alguém. Quando você vai falar sobre evangelismo, você vai apontar para evangelho. Quando você vai falar de evangelho ou dos evangelhos, você vai estar falando de boas novas. Você vai estar falando de boas notícias. Eu creio que você convidou alguém e você provocou nele uma boa notícia e você disse: olha, tem alguma coisa de Deus para você lá. O que é? Eu não sei, mas eu sei que é bom, eu sei que é perfeito e agradável porque vem do Senhor Jesus. Então, quando falamos de evangelismo, nós precisamos lembrar da crucificação do Senhor Jesus. Precisamos lembrar, aleluia, do sacrifício vicário feito por nossas vidas. Mas tem me preocupado. Irmãos, eu venho com compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Eu quero ser fidedigno, quero ser fiel a ela nesta noite. E quero falar o que o Senhor plantou ao meu coração, dado a liberdade que me foi dado e a oração que aqui foi feita nesse lugar, dizendo para que o Senhor usasse conforme o que Ele tinha colocado em meu coração. E quando eu falo primeiro comigo e depois com você. Você se alegra comigo, você chora comigo, você dá glória a Deus aí. Se sentir, se não sentir, faz a mesma coisa, que a gente não vive pelo que sente, nem pelo que vê, a gente vive pelo que a gente crê, que é o Senhor Jesus, é a nossa esperança. Meus irmãos, Jesus, Ele é um homem extraordinário, fora do normal, o maior que pisou nessa terra,
realmente Ele é o Filho de Deus, é aquele que nos trouxe esperança em meio às nossas adversidades, é aquele que traz alegria em meio ao luto, é aquele que traz o socorro em meio ao desespero, é aquele que é o nosso calor em meio ao frio, é aquele que nos momentos que ninguém consegue te ajudar, Ele te ajuda. É verdade isso, se você começar a repescar na sua memória, você vai lembrar de algum momento que você passou, e a sua boca declarou dizendo: eu não vou suportar esse momento, eu não vou aguentar. E é verdade, você não aguentou, mas o Senhor suportou por você a cruz e também esta dor, porque Ele tem compromisso com a igreja do Senhor. Jesus, Ele é aquele que é o parapeito da igreja. Primeiro as coisas estão sobre Ele e depois até nós. É Ele quem marcha na frente da igreja, é Ele quem condiciona a igreja a uma caminhada de salvação. E glória a Deus por você e por mim que estamos nessa noite, tendo o privilégio de ter esta palavra como uma bússola, como uma direção, como algo que norteia nossas vidas e aponta para um futuro. E que futuro é esse? Um céu de glória, aonde o Senhor romperá as nuvens, voltará para buscar uma igreja lavada, remida, purificada pelo sangue do Cordeiro, derramado, aleluia, na cruz do Calvário. Essa é a nossa esperança, esta ainda é a nossa mensagem. Fazemos alguns cursos, melhoramos a forma de falar, melhoramos o jeito de ver as coisas, mas ainda a palavra é a mesma. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza e vai nos levar para o céu. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus batiza com o Espírito Santo e Ele vai nos levar para o céu. Essa ainda é a esperança do crente, essa ainda é a nossa alegria, essa ainda é, aleluia, o que faz a minha alma estremecer na presença do Senhor. Quando eu estou quebradinho, eu digo: opa, eu sei aonde a minha esperança está firmada. Quando, aleluia, as adversidades vêm, eu me lembro daquele que venceu a morte, eu me lembro daquele que venceu o Calvário, eu me lembro daquele que suportou tudo por amor da minha alma, e isso nos tranquiliza, nos alegra, nos traz esperança. E esta noite nós vamos falar sobre esperança. Afinal de contas, eu e você só estamos aqui por causa dessa esperança. E a nossa esperança é o Senhor Jesus. Se você teve o privilégio de nascer em uma família que já servia ao Senhor Jesus, você pode render glórias a Deus. Você pode vir testemunhar e dizer: glória a Deus, o meu testemunho é: o Senhor foi tão bom comigo, que antes de eu nascer Ele já cuidou do meu presente, do meu futuro. Ele me plantou em uma família, aleluia, já crentes, servos de Deus. Isso é um privilégio. Mas para quem sofreu lá no mundo, passou adversidades, passou momentos de aflições, não tivemos o mesmo privilégio. Mas o privilégio desta palavra nos alcançar em um dia, em uma noite, através de um evangelista, através de um folheto, através de um abraço, através de um convite dizendo: vamos lá no culto, através de alguém, nós podemos render glórias ao nome do Senhor Jesus. E começo aqui esse pensamento com esta palavra que nós lemos. Esta palavra é uma palavra interessante, porque nós estamos falando sobre um leproso. Não se vê muitas pessoas com lepras por aí, ou quase ninguém. É quase zero no Brasil. Porque hoje a gente tem medicina para isso, hoje a gente tem remédios, temos aí vacinas que combatem antes mesmo disso vir, para que o nosso corpo gere anticorpos. Mas não era essa a realidade desse tempo. Enquanto Jesus estava ali, meus irmãos, Jesus veio para se revelar como Filho de Deus. Ele veio para mostrar ao mundo quem de fato o seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, era. Mas o mundo tem um hábito de formar imagem de Cristo, de dizer: o meu Cristo é assim, o meu Cristo é dessa maneira, o meu Cristo que eu sirvo, aleluia, ele não é, aleluia, essa pessoa brava que dizem por aí. O meu Cristo, ele é amoroso, ele não pune ninguém, ele não faz nada. Este Cristo é inventado e é enganoso, mas o Cristo que nós conhecemos é perfeito, é ressurreto, vive e reina para sempre, mas é leão da tribo de Judá, é cordeiro sim, mas é também leão, é fogo que purifica e salva, mas é também brasa viva que consome o pecado. Ele é o rei absoluto de todas as coisas. Quando ele vem à terra, Satanás e sua corja
entram em desespero. Não, pregador, você está exagerando. Não, é isso que você vai ver quando começa um combate contra as mulheres que estavam grávidas e quantos os filhos, quando começa a nascer, vem aqueles homens dizendo: olha, nasceu o rei dos judeus, o céu nos denunciou, uma estrela apontou, a profecia se cumpriu, nasceu o prometido de Isaías, aquele que foi profetizado mais de 700 anos, nasceu, porque o mundo aponta o seu nascimento e a sua existência. Aquele rei vai se endemoniar e dizer: que negócio é esse? Ele vai assumir a minha cadeira, se ele é rei dos judeus, ele vai querer me derrubar, mate todas as crianças, comece uma chacina. O irmão falou sobre o culto infantil. Neste tempo que estamos vivendo uma geração assassinando crianças. Se é culto de criança, eu não vou, é musiquinha besta demais. Se eu vou ao culto de criança, não, obreiro não participa, eu sou maduro. Pelo amor de Deus, volte às tuas raízes, entenda que você depende da palavra, você é, aleluia, um caminho que deve apontar para o Senhor Jesus, você é espelho para essa geração. Pai e mãe, eu falo com responsabilidade, sendo pai de uma mocinha de 6 para 7 anos e uma de 2 anos, que de tempo em tempo chega na EBD e faz uma pergunta: tia, por que os anjos são assexuados, não tem sexo, me explica. Aí a tia vai falar: olha, vamos ter que estudar esse negócio. Mas sabe o porquê? Porque ela ouve o pai e a mãe lendo a palavra, debruçados sobre a palavra, tentando aprender mais do Senhor e dizendo: Deus, não aceitamos perder esta geração, não abrimos mão das nossas crianças. Satanás não vai minar a mente deles, Satanás não vai corrompê-los, porque ainda há esperança para esta geração, aleluia. E não é você a esperança, não sou eu, é pequeno demais essa esperança, mas há 2000 anos as boas novas começaram a ser pregado aos gentios, aos grandes, aos pequenos, ao adulto, ao adolescente, à criança, ao mais cheinho, ao mais magrinho, ao mais altinho, ao mais baixinho. E que boas novas é essa? Nasceu o menino, nos foi dado, aleluia. Ele é o Filho de Deus, ele é a esperança do mundo, ele é a luz que vai nortear a igreja, ele é o Cordeiro perfeito para o sacrifício. E que sacrifício é esse? Arrancar o pecado do mundo e nos dar vida, e vida em abundância. Ele é a vida, ele é a nossa esperança. Mas o porquê que você leu então sobre um leproso? Você precisa entender que nessa época e nesse contexto, se você chegasse no SUS da época, que o SUS era nos sacerdotes, era eles quem faziam o julgamento das doenças, você chegaria com algumas marcas no corpo e diria: pastor, dá uma olhada para mim, o que o senhor acha que é? É lepra. Vai para casa, fica 7 dias em casa, depois de 7 dias você retorna. Se piorar, se esbranquiçar, é lepra. Depois de 7 dias eu voltava ao templo. E aí, sacerdote: pastor, o que é isso? O senhor acha que melhorou ou piorou? Piorou, é lepra. Começava um dos piores pesadelos da vida de alguém. Você trabalha amanhã, segunda-feira, eu trabalho amanhã, segunda-feira. Amanhã os seus filhos vão para a creche, vão para a escola. Amanhã você tem um monte de coisas para fazer. Mas se neste culto de domingo você viesse como esse leproso e se apresentasse aos sacerdotes, você dissesse: olha, o que o senhor acha? E ele julgasse ser lepra, você não voltava mais para a sua casa. Você não tinha mais direito de voltar para a sua família. Você já não tinha mais direito de usar o supermercado. Você já não tinha mais o direito de usar o ônibus. Você já não tinha mais direito de estar em lugares públicos. Você ganhava um kit, uma capa. Você ganhava um sininho. E você tinha que sair gritando: sai da frente, que vem um leproso amaldiçoado. Sai da frente, que eu perdi a esperança. Sai da frente, porque roubaram de mim a minha identidade. Olha, você não é o
crente, aleluia, fulano de tal não, eu era, agora eu não tenho mais documentação porque eu sou leproso. Arrancaram, olha, você não mora em tal lugar, não, eu morava, agora não posso retornar mais para minha casa, eu sou leproso, eu estou, aleluia, contaminado com a lepra. Agora está ruim o negócio, mas a verdade é que quando nascemos no pecado, nascemos de uma forma já doentia. É a natureza de Adão, aquela que a Bíblia diz que faz separação, que nos separou do amor de Deus, que nos tirou, que nos arrancou dos braços do Senhor. Mas Jesus veio, aleluia, para trazer cura à lepra. Jesus veio, e quando ele está descendo do monte, porque Jesus constantemente está em movimento, Jesus descendo do monte, depois de ensinar, depois de fazer, aleluia, vários alertas, ensinar sobre 2 caminhos, falar sobre a constância na oração, Jesus está descendo para a praia. Quando Jesus está descendo, aleluia, alguém vem ao seu encontro, era um leproso. Sabe o que eu quero te dizer? Glória a Deus por esse leproso. Alguém foi corajoso de evangelizar esse leproso, alguém teve coragem de chegar perto, ou mesmo à distância, gritar e dizer: leproso, eu sei que acabou a tua esperança, eu sei que não tem aonde refugiar-se, mas vem descendo um aí, aleluia, que se você falar com ele, e ele resolver, ele pode te curar, ele pode devolver a sua identidade, ele pode devolver a sua casa, a sua família pode ser restaurada, o seu trabalho pode ser devolvido, ele pode mudar tudo de lugar. E esse leproso vai chegar ao encontro do Senhor e dizendo: olha, mestre, se o Senhor quiseres, o Senhor pode limpar-me. Irmão, isso é estágio inicial, somos nós quando aceitamos a Jesus. Quando Jesus me encontrou, eu era leproso, doentio, cheio de manias, pecados, hábitos, e o Senhor começou a curar, o Senhor começou a limpar, o Senhor começou a ajustar, aleluia, o Senhor começou a mudar a forma de falar, a forma de agir, a forma de vestir, aleluia. Não, mas não precisa de tudo isso, precisa, isso chama-se regeneração pelo Espírito, aleluia. Você é vestido pelo Espírito de Deus, no dia que você ergue a tua mão e diz: eu aceito, Senhor, aleluia. E eu ainda me lembro uma sexta-feira, aleluia, fria, lá no oeste de Santa Catarina, eu com o pé ainda embarrado, meio sujo, aleluia, mas alguém teve coragem de dizer: vamos no culto nesta noite. Nós andávamos ainda por alguns lugares ali, por Carreiro, por passagens ali ainda meio difíceis, mas o Senhor resolveu marcar o encontro. E o que eu acho lindo é que Ele não pergunta o teu passado, Ele não quer saber de onde você veio, Ele não quer saber de quem você é filho, Ele não quer saber da tua importância na humanidade, Ele não quer saber. O que Ele quer saber é: você quer sair daqui curado, você quer ser purificado, você quer ser regenerado, você quer ser restaurado, você quer ser íntimo da minha presença. Eu quero, então venha, porque eu irei curar as suas chagas. E este homem começa, olha como se parece um culto o andar dessa história. O Senhor vai dizer: mas não faz de qualquer jeito, vai lá na igreja, se apresenta ao pastor, volta a trabalhar, vai lá para o sacerdote, ele vai julgar de novo que você está curado, aí você pode voltar, é ele que te reintegra na sociedade. Um pouquinho mais abaixo, você vai ver um comandante ou um centurião romano. Jesus continua andando, e Jesus se encontra com esse homem. Aí você vai dizer: então o leproso é o novo convertido. Isso mesmo. Agora você vai ver que um comandante romano, ele vai encontrar Jesus. Quando ele encontra Jesus, ele vai dizer: Senhor, eu ouvi dizer muito bem do Senhor, eu tenho alguém doente em casa e eu preciso de uma cura.
E ele vai dizer, olha, eu vou lá na sua casa então para curar. Este homem, quem é na igreja, é o visitante. Ele tem fé para vir e tem fé para receber milagre. Mas ele ainda não consegue se comprometer com o relacionamento com Deus. Ele vai dizer, Senhor, não, diz uma palavra. Eu lanço a palavra lá em casa e eu sei que a palavra vai gerar efeito. Mas não tenho como recebê-lo em minha casa. E o Senhor vai dizer, rapaz, eu não vi fé assim, nem entre os crentes. Eu não vi fé assim, nem entre os obreiros. Eu não vi fé assim, nem entre os irmãos mais saudosistas. Eu não vi fé assim. Olha como é bonito. E ele vai sair dizendo, olha, eu vou lançar essa palavra. E ele sai e o servo é curado. Jesus continua andando, descendo rumo à praia. Aleluia. E Jesus vai a passar na casa de um amigo chamado Pedro. Aquele Pedrão, o bravo, o nervoso, o estressado. Aquele difícil que depois foi um homem cheio da presença de Deus. Este Pedro mesmo. Quando Jesus entra na casa de Pedro, a sua sogra está enferma. Ela está acamada e ela está febril. Quando ela está febril, ela está acamada, todos os irmãos, ou a sua grande maioria, sabe disso. Quando alguém está com febre, é sinal do quê? Algo não está certo. Alguma coisa está fora do lugar. O corpo está dando sinais dizendo, precisamos tratar alguma coisa. E o Senhor falou ao meu coração, temos crentes nesta noite que estão enfermos, acamados, estão febril, já não serve como serviam antes, já não cultuam como cultuava antes, já não dá glória como dava antes, já não canta como cantava antes, já não adora como adorava antes, já não lidera como liderava antes, já não, aleluia, evangeliza como evangelizava antes. Mas o Senhor entrou nesta casa nesta noite, aleluia, como entrou na casa de Pedro, aleluia. E quando o Senhor encontra aquela mulher acamada, o Senhor dá uma palavra de comando, ela se levanta, aleluia, é restaurada a sua saúde, e logo a palavra do Senhor vai dizer que ela retorna e volta a servir o mestre, aleluia. Você vai voltar a servir com a excelência que você servia. As frustrações não vão te parar, aleluia, as perseguições não vão te parar, as lágrimas não vão te vencer, aleluia, os olhares feios, tortos não vão te parar. É o Senhor que está dizendo, eu te curo desta situação nesta noite, eu mudo a tua história e torno a trazer no mesmo lugar de novo, vai voltar a servir como antes. Aleluia. Você vai ver que Jesus vai falar sobre alguns discípulos querendo seguir ele de qualquer jeito, indo de qualquer forma, dizendo, não, eu tenho umas coisas para fazer, depois eu venho. Ele vai dizer, não é assim que funciona, meu filho. As raposas têm aonde morar, têm os covis para estar, mas o filho do homem não. Eu não tenho tempo de parada, eu preciso correr, eu tenho uma obra para concretizar. Jesus traz um ensino, você vai ver que Jesus continua andando, e Jesus agora vai chegar na beira da praia. Jesus chega na beira da praia, Jesus vê o tamanho da multidão que estava à sua volta, ele percebe dizendo, opa, vamos ter que organizar um negócio, eu vou entrar no barco. Quando Jesus entra no barco, os seus discípulos o acompanham e entram no barco. E aqui nós chegamos na mensagem desta noite. Quando entramos no barco do Senhor Jesus, pode ser a sua família, pode ser a sua congregação. Nesta noite eu quero falar sobre a congregação, eu quero falar sobre essa igreja. Quando entramos no barco, entramos amparados por Jesus. Primeiro ele, depois eu. Primeiro ele, depois eu. Então é ele que manda, é ele que comanda, é ele que direciona, é ele que dá a voz de comando. Quando eles entram, o barco é de madeira, o barco é de material comum, era resistente sim, era pronto para o barco, mas quando começa, Jesus começa agora já a pegar distância da praia e começa a entrar mar adentro. Mas o que chama a atenção, e é importante dizer, é que quem estava com Jesus no barco eram pescadores, eram pessoas que conheciam daquele mar, eram pessoas que poderiam dizer, não, aqui é tranquilo, aqui eu já pesquei aqui, ali tem fulano de tal, ali passa tal coisa, ali é difícil, aqui é bom de pesca, ali é ruim, aqui dá vento, ali não dá vento, a melhor rota é essa, o melhor trajeto é esse. Mas Jesus não estava muito importando, muito se incomodando com o que eles sabiam fazer. O Senhor precisava ensiná-los. E o Senhor Jesus então resolve descansar.
Aí você vai dizer, mas como assim? O Deus vivo, o Deus que a Bíblia vai dizer em Salmos, que não dorme, não tosqueneja, ou seja, não dormita, nem cochila sequer. Ele vai dormir? Vai. Porque ele estava em forma humana. E ele vai nos apontar algo dizendo, eu sou filho de Deus. Eu sei quem está comandando este barco, eu sei quem está comandando esse mar. Então eu descanso. E às vezes você se descabela. Quando começa a balançar o barco da sua vida, você começa a entrar em desespero, dizendo como vai ser. Né, irmão? Agora desempregado, roubaram o dinheiro da conta do irmão, como vai ser agora, irmão? Balançou o barco. Fechou a porta, irmã. Não te querem mais no círculo de oração. As agendas cessaram, pregador. Ninguém quer ouvir o teu louvor mais, irmão. Ninguém mais quer que você lidere como liderava. A gente não vai mais com a tua cara. Isso começa a balançar o barco. E a gente começa a ficar um pouco desconfortável. Porque foge ao nosso controle. Mas a gente tem uma mania e um hábito ainda que é nosso. E é comum. Que você vai tentar resolver o problema. Talvez quando começa a bater as ondas. Aleluia. Alguém vai chegar e dizer, não, eu conheço de barco. Eu conheço de prova, eu conheço de dificuldade. Irmão, eu liderei jovem, quase 10 anos. Eu conheço de jovem. Calma lá, espera. Não, eu já passei por isso, eu conheço esse barco. Eu conheço esse mar. Espera aí. Tem coisas que você já passou, que a tua mão não serão suficiente, aleluia, para resolver. Não coloque a mão no leme, não ouse tentar direcionar o barco, não ouse, aleluia, tentar fazer do teu jeito. Não vai dar certo. Mas o que você está dizendo? Jesus estava dormindo, mas Jesus estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Talvez alguém vai dizer, ô Tiago, resolve lá para nós, você é bom nisso. Tiago, deixa comigo, já, aqui eu conheço. Pega o leme, e ele vai tentar, ele vai usar a habilidade dele. Ele vai usar a capacidade humana dele. Ele vai usar tudo que ele sabe de barco. Não é que ele é ruim, mas é que ele está tentando lutar uma guerra espiritual com ferramentas humanas. E não dá certo. Irmão, o teu louvor não é suficiente para te tirar de algumas provas. A tua oratória não é suficiente para te arrancar de alguns lugares. As tuas lágrimas não são suficientes para evitar algumas dores, algumas perseguições que você precisa enfrentar. Aleluia. Mas durante o momento que você está passando, você não entende, mas você tenta pôr a mão, dizendo, não, eu já passei por isso, eu tenho experiência nesse negócio. Aí Deus está dizendo para nós nessa noite, não é prova natural, não é prova comum, não é prova natural, não é prova comum, é vento sobrenatural, é guerra espiritual, é dificuldades levantado pelo inferno, mas eu sou Deus que estou no barco, eu sou Deus que estou no barco, eu sou Deus que estou no barco. E você vai ver que talvez depois de tanto tentarem, agora o desespero de morte começa a assolá-los. E irmão, quando você quebra uma empresa, quando você abre falência, é difícil, mas você suporta. Quando você é mandado embora de uma empresa que você tanto gostava, que você era estabilizado, a pancada é grande, mas você suporta. Quando as coisas entram em crise, é difícil, mas você suporta. Quando a família começa a te rejeitar, você suporta, ainda que seja difícil. Mas quando o Senhor se cala, quando parece que Deus está de olhos fechados e não está nem aí para nós, você começa a dizer, Senhor, eu só entrei no barco porque o Senhor me convidou para entrar. Eu só aceitei essa liderança porque o Senhor me colocou aqui. Não me desampare agora. Senhor, eu só aceitei esse ministério porque o Senhor disse que faria. E agora eu estou aí padecendo, sofrendo. E começam as lamentações de Jeremias lá dentro do barco. Aí você vem para um culto como esse dizendo, porque a irmã fulana de
tal começou a me perseguir. Ah, porque o irmão fulano de tal falou isso e eu não gostei. Ah, porque o irmão A ou B começaram desse jeito, irmão. Pelo amor de Deus, está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo na mesma tempestade, está todo mundo apontando para o mesmo destino, está todo mundo indo para o mesmo lugar. E se você quiser pular do barco, pode pular. Mas o que espera do lado de fora é um mar bravio. E nessa vez não tem peixe para te engolir e te socorrer. Esta vez ou você obedece ou obedece. Você já passou por esse problema algumas vezes, mas essa vez é diferente. Esta vez é o próprio Deus que está te combatendo. Quando é o inferno, você ora e resolve. Quando você está sendo combatido pelo Satanás, pelo inimigo de nossas almas, você jejua, você chora, você vem para o círculo de oração, você pede oração na igreja, a igreja ora, o pastor ora, intercede e Deus muda a tua história. Mas quando você ora e parece que o céu está cerrado, quando você ora, parece que o desânimo pesa ainda mais, quando você tenta se esforçar e as tuas forças são roubadas, eu tenho uma notícia: você está sendo combatido por Deus. E por quê? Ele precisa te ensinar: esse barco é meu, esse mar é meu, aleluia, este tempo é meu, os servos que estão no barco são meu, você é meu, e se você é meu, você obedece o que eu mando, você serve, aleluia, um Deus que dá ordem de comando, dizendo pela direita, pela esquerda, fica, para, vai, volta. Não, mas eu não aceito, ninguém manda em mim. Então seja combatido pelo Deus dos céus. A Bíblia inteira nunca houve alguém que suportou combater com Deus e permaneceu. Ah, mas Jacó permaneceu. Não é esse o contexto, era Deus mudando a história de Israel, e se precisar, assim como Deus feriu Jacó, Ele vai te ferir para mudar a tua história. Mas Ele vai cumprir o que Ele tem de propósito para você. Porque você entrou no barco. Se tivesse ficado na praia, estava tudo certo, mas você entrou. E quando você entra, você diz: Senhor, o Senhor é o capitão, faz do seu jeito. Mas olha que coisa linda, alguém resolve ter coragem, aleluia, isso mexe com a minha alma, porque alguém resolve, aleluia, e percebe dizendo: olha, com todo respeito, o Senhor não está dando jeito, eu menos ainda, pastor, não estamos dando jeito, e agora? Olha, servo de Deus, ninguém está dando jeito, irmão, ninguém está dando jeito, nós estamos todos no barco, o que fazemos? Aí um bendito, aleluia, corajoso, vai dizer o seguinte: e o mestre que está dormindo? Alguém vai dizer: mas ele está descansando. Acorda ele é a única solução. A palavra que eu trago para esta igreja é: alguém despertou o mestre neste barco, alguém denunciou essa igreja dizendo: Deus, faz de novo, aviva a tua obra, fortalece de novo a juventude, visita os adolescentes, enche as crianças, enche o ciclo de oração, aleluia, faz, Senhor, de novo o que o Senhor fazia antes, o que o Senhor prometeu fazer nessa igreja. Enche este lugar com tua glória. E alguém desperta Jesus. Quando desperta Jesus, você se lê de uma forma, aleluia, direta. Você vai pensar que Jesus está bravo, dizendo: rapaz, vocês não têm fé ainda, vocês não acreditam em mim, vocês não viram eu curando o leproso, vocês não viram o que eu já fiz, vocês já não me viram fazer tanta coisa. Aí a gente vai ficar: mas eu até creio que o Senhor cura, mas agora dá jeito no mar. Jesus sai para fora, aleluia, e quando Jesus sai para fora e estende a mão, aleluia, o mar tem que parar imediatamente de balançar, aleluia, oh glória. Alguém vai dizer: Mar, o que está acontecendo? Você não está reconhecendo? É o mesmo de Gênesis que começou dizendo: haja, é o mesmo que nos criou, é o mesmo que nos formou, mas agora ele está no barquinho, mas ainda a voz de comando é a mesma, ainda ele está no controle, ainda ele manda no universo, ainda tudo subjuga-se à sua poderosa e potente mão.
E ele vai dizer: mar, para com esse negócio. Vento, fica quieto, rapaz, já deu, já deu. Aí todos vão ficar assustados, dizendo: não, porque Deus curar o leproso eu até via que cria. Olha, Deus fazer isso até tudo bem, mas agora comandar a natureza sim. Deus comanda as tuas finanças, Deus comanda o teu trabalho, Deus comanda tudo. Ah, mas os homens estão, não, o mundo já é do maligno. Não, você leu errado. O mundo jaz no maligno, mas não é nada dele, nem aonde ele vai não é dele. O inferno também não é dele, vai ser dado para ele, jogado lá dentro, e do inferno, aleluia, para o lago de fogo, onde vai queimar o resto da eternidade. E para nós há um céu de glória, há um céu de esperança, aleluia, onde a morte não nos alcança, aonde a dor não nos alcança, aonde a lágrima não nos alcança, aonde o teu luto vai cessar, aonde a tua dor vai acabar. É para lá que nós vamos, e é para lá que você precisa contar para alguém que você vai. É para lá que você precisa convidar alguém, dizendo: olha, eu te amo tanto que eu vou te fazer um convite. Eu estou indo para um lugar fazer uma certa viagem, mas eu vou de mala e cuia, vou mudar para lá, vou morar lá. Vai para onde? Você vai para os Estados Unidos viver o sonho americano? Não. Então você vai para a Austrália, que é tão seguro, a economia é tão boa? Não. Então você vai aonde, rapaz? Eu vou para Nova Jerusalém, que desce do céu. Eu vou para casa, eu vou para casa, eu vou para casa. E cadê o teu transporte? Daqui a pouquinho ele aparece no ar, daqui a pouquinho ele rompe o céu, daqui a pouquinho ele aparece nas nuvens e nos levará para morar com ele e viver coisas extraordinárias, aonde nada consegue usurpar a sua glória ou nos arrancar de lá. É a nossa esperança. Mas você vai ver que havia uma direção. Havia uma direção para esse barco. Jesus vai levantar, vai tranquilizar tudo. Agora está tudo calmo. Agora eles já estão dizendo: rapaz, eu pensava que conhecia Jesus, mas quem é este? Olha o que ele fez. Eu achava que o que ele já tinha feito na minha vida já era grande, mas olha como ele mudou as coisas de lugar. Olha como o mar se acalmou. Eu tenho tanta experiência nesse mar, mas eu nunca vi ele calmo desse jeito. Eu nunca vi o vento cessar dessa maneira. Eu nunca vi, irmão. Você vai desfrutar de um período que você nunca viveu. Você vai ver coisas que você nunca viu. Você vai vivenciar e experimentar coisas que você nunca imaginou. Na mesma trajetória onde está te assustando, no mesmo ambiente que está te afligindo. Irmãos, eu não sei quem lidera o ciclo de oração, mas a palavra é: não desamparada, não foi desamparada, não desanime, prevaleça, suporte em oração, porque o Deus que prometeu avivar este lugar, vai avivar, e não por barulho, mas por oração e pela palavra. O Senhor irá salvar, o Senhor irá curar, o Senhor irá fazer grandes coisas. Arabacando rebação de pracalare sominiondere saua. É maicando revasse arabacando ribinio saua. Ende pracando provosso renéria. Lembrando que no nova saua. Ele entra no barco de algumas pessoas nessa noite. Elebra surremendio colerácia. Ele ouviu algumas reclamações e orações. Ele ouviu você despertando ele na tua casa. Ele ouviu você despertando ele no seu lar, dizendo: Deus, salva o meu marido, salva, Senhor Jesus, os meus filhos. Diz o Senhor: eu estou entrando em combate nesta noite, eu estou quebrando aguilhão, eu estou quebrando cadeias, eu estou quebrando cadeias. O guarda de Israel, o general de guerra, o Jeová Sabaó, o Deus grande, ele está combatendo por esta igreja, ele está quebrando muralhas.
Ayandera sorabacalabrava suremendecai andorrezaua. É brando camanduri calava soremonderia. É pra lá sodobecai correvaia. É livre conodo seramandoia sé. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel à sua palavra. Remanda calabravado seramaia. Aleluia. E você vai ver que o barco continua para um destino. Aleluia, pode adorar, não tem problema, não, pode adorar, você que não está entendendo, não se preocupe, não se escandalize, você não sabe as guerras que está sendo inventado neste momento, você não faz ideia das potestades dos ares que estão tentando impedir este culto, mas o Senhor está sendo espiritual demais, sim, aleluia, há um combate, mas o Deus de toda glória, o Deus de poder, é Ele que está combatendo. Erai condebrácia na reblova saie conderebadaia. Aleluia. E você vai ver que a palavra, aleluia, a maior revelação, vai nos revelar o destino deste barco, aleluia. Aleluia, glória a Deus, eu sinto a presença do Senhor Jesus. Aleluia. E olha para onde esse barco estava indo. Este barco ele tinha um endereço exato. Aleluia. Quando Satanás entendeu para onde o barco estava indo, direcionado, ele começa a entender: este barco é evangelístico, este barco está apontando salvação, este barco está indo para onde ele não deveria ir. Para onde? Ele está chegando do outro lado. Aleluia. Ele está chegando num lugar, aleluia, que quando Jesus coloca o pé na areia, aleluia, alguém que era chamado endemoniado de Gadara, alguém que era envergonhado, alguém que não tinha, aleluia, endereço fixo, alguém que morava nos escombros, no meio, aleluia, do cemitério, alguém que a mãe chorava dizendo: eu nunca mais vou ter um abraço do meu filho, alguém que o pai dizia: eu sonhava que ele assumisse os negócios da minha família, mas ele não tem como, ele é perturbado por demônios, ele é tomado, a cabeça dele parece que não trabalha na mesma frequência. A verdade é que o Senhor Jesus chegou nessa noite, e quando Jesus chega, aleluia, antes que ele fale uma única palavra, por quê? Porque ele não precisa falar palavra, minha irmã, ele é a própria palavra, é ele, João já disse: e o verbo que desceu do céu, o verbo estava com Deus no início, e o verbo, aleluia, era o próprio Deus, aleluia. Quando ele chega, aquele jovem já se prostra, aleluia, dizendo: filho de Deus vivo, Jesus, o que nós temos contigo ainda não é o nosso tempo, o Senhor veio antes. Aí vem o Senhor dizendo: quem são vocês? Somos legiões, somos muitos, não me importa, sai daí, vaza embora, abandona esse rapaz, porque eu ouvi o clamor da alma dele, eu ouvi o desespero do espírito dele, eu ouvi quando ele clamou. Mas aí você vai dizer: pregador, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia Deus de Israel. É verdade, mas a nossa alma anseia pela presença, o nosso espírito almeja a presença, e quando alguém está padecendo, ele procura alguém para se agarrar, ele procura uma esperança, aleluia. E Deus está dizendo: você está procurando esperança? Diz o Senhor: naquela esquina você não acha esperança, diz o Senhor: naquele lugar você não acha esperança, naquele lugar você gasta dinheiro, você paga, mas não há esperança. Mas eu sou a esperança da tua vida, eu sou a esperança da tua casa, eu sou a esperança do teu casamento, eu sou. Elai condoremácia, eu sou a esperança, eu sou a saída que você precisa. Aleluia, eu sinto virtude do céu, eu sinto a presença de Deus.
Arabacalobrevácia, narabaionderece, amando reblovácia, nerabaega a tua mão, enicandorebaia, lavrafaço remandéria. Pastor, aleluia, se a pessoa que está nesta noite tiver coragem, vai haver testemunho, porque o Senhor está dizendo ao meu coração: eu vou entrar naquela situação, eu vou marchar lá, eu vou quebrar palavra de maldição, eu vou quebrar espírito que confunde a mente humana. Ai, andará sorrebaia, lapacadorebaia, adorecer. Eu vou arrancar espírito, elei candocianária, de homossexualismo desta casa. É cadaio reminácia, é labracondorecer. Ele vai usar calça de homem, ele vai ser cheio de Deus, ele vai ser obreiro na casa do Senhor, porque eu sou o dono desta casa. Mas a palavra é: continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, continue no barco, resista, resista, porque está chegando do outro lado. Eu sinto a presença de Jesus. Lá pra Canória, é Manacandore Bandio, Revassal, Andore Playa, é pra Candore Sal, Ayanéria. Esta palavra que ressoa ainda em teus ouvidos, de alguém dizendo: a tua família se acabou, tudo se perdeu, você falhou como mãe. Eu repreendo nesta noite na autoridade que há no nome de Jesus, e eu te digo: eu não falhei como pai, eu ainda sou o mesmo, não há sombra ou variação de mudança em mim, eu não perdi o controle. Você que é mãe e o teu filho não está na casa do Senhor, erga a tua mão. Erga sem avareza, erga sem ira e sem contenda, erga com fé. É nesse colabrandio deresaua, é mai colobrevidio descer. Deus vai salvar, Deus vai resgatar. Ei, sabe o músico que você tem em casa vai voltar. Elebai candoressária. Sabe o professor de EBD vai voltar. Enai condoreblácia. Sabe o evangelista que convidava amigos e arrastava, vai voltar, vai voltar, vai voltar, vai voltar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Liderança de jovens, se preparem. Liderança de adolescentes, se preparem. Porque o Senhor começará a enviar. O Senhor começará a mandar. A palavra ainda é: ai de ti se não abraçar, ai de ti se não discipular, ai de ti se não cuidar, porque tem orado dizendo: Deus faz crescer, faz aumentar. Eu sou Deus de providência, eu sou Deus de crescimento. Eu estou parando o barco nesta noite em alguns lugares, em algumas praias por aí, e eu estou arrancando demônios que aprisionavam, eu estou arrancando espíritos de rebeldia, eu estou arrancando espírito de frieza. Sabe, mãe, aquele que disse: não, naquela igreja eu não vou mais. Se for outra ainda, quem sabe, mas aquela não, porque não é desse jeito. Combatendo eu, agindo Deus, quem pode impedir? Agindo Deus, quem pode impedir? Fique de pé, por gentileza, neste momento. Rivassal endoremondore badagaseremai laprando fácil robondoreseua é pra candorebandaravacé. A noite de renovo. Ai, Andéria, quem quer oração pode vir na frente, que eu quero orar pela sua vida. Mãezinha, vem representar o teu filho ou a tua filha. Venha, pelo amor de Deus. A quebra de maldição nessa noite, a quebra de maldição nessa noite, a quebra de maldição nessa noite.